Olá! No presente trabalho, irei apresentar sobre o projeto de pesquisa que tem como tema Rejeito de mineração rico em ferro da Samarco, tratamentos térmicos, caracterizações e uso como adsorvente de fosfato, realizado por mim, Thais Cristina Soares dos Santos, aluna da graduação do curso de Química e Licenciatura da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, em colaboração com o aluno de doutorado Matheus Henrique Pimentel Araújo, sob a orientação e coordenação da professora Juliana Cristina Tristão. O presente trabalho é dividido em introdução, objetivos, metodologia, resultados de discussão e as conclusões finais. Falando agora um pouco sobre a introdução, a obtenção de recursos minerais para diversos usos é algo que vem desde muito cedo sendo utilizado pelo homem. E a mineração não é muito diferente no Brasil. O Brasil ele é o segundo maior país que tem como mineração a produção de minério de ferro. E ele fica atrás apenas da Austrália. E o minério de ferro do Brasil ele é proveniente das rochas como o itabirito, que necessita de ser tratado pelo processo de beneficiamento para que o teor de ferro presente no produto atenda à indústria de aço, e esse processo de beneficiamento tem como consequência a produção de rejeito. A Samarco ela é uma das empresas mais importantes no setor de mineração de minério de ferro no Brasil, e os rejeitos produzidos ficam em barragem de contenção. E o processo de extração e beneficiamento do minério de ferro do tipo itabirito causa muitos danos ambientais. Sua extração a céu aberto gera, por exemplo, a poluição visual e a poluição sonora. E o volume de rejeito gerado ele é enorme. E essas barragens dependem de constante manutenção e controle para que os acidentes sejam evitados. Porém, mesmo com todos os cuidados, nos anos de 2015 e 2019 aconteceu 2 acidentes de proporções gigantescas, que causaram enormes danos ambientais, sociais e econômicos. No dia 5 de novembro de 2015, houve o primeiro rompimento de uma barragem, ocorrida a barragem do Fundão, que faz parte do complexo minerário Germano, no município de Mariana, Minas Gerais. A barragem continha cerca de 50 milhões de metros cúbicos de rejeito, e dos quais 34 milhões de metros cúbicos foram diretamente lançados no Rio Doce, que desaguou no mar. Aqui vocês podem ver o trajeto do rejeito no mapa. E causou vários danos, como a morte da biodiversidade aquática e terrestre, desalojamento de pessoas, causando a interrupção também do fornecimento de água e energia da região atingida. Vocês podem ver nessa foto aqui os danos causados pela passagem dessa lama no local. Falando agora sobre o processo de adsorção, ele é caracterizado pela capacidade de certos materiais sólidos de reter em sua superfície outras substâncias, diluídas em fase líquida ou gasosa, havendo então a possibilidade de separação dos componentes desses fluidos. E o fósforo ele é um dos elementos essenciais para o crescimento de plantas e está muito ligado à estrutura do corpo humano. E a obtenção de fósforo pelos organismos vivos se dá através da ingestão via oral ou, no caso das plantas, pela absorção nos solos. E a diversidade de atividades, como a agricultura, as indústrias e, em consequência, a liberação de esgotos sem tratamento, são os maiores responsáveis pela poluição dos rios, dos lagos e mares. E a legislação brasileira ela não define o fosfato como um poluente aquático, porém seu excesso nos corpos hídricos está relacionado ao processo de eutrofização, que é a morte da vida aquática devido à proliferação de algas e cianobactérias, que causam a diminuição da quantidade de oxigênio dissolvido na água, impedindo também a entrada de raios solares, causando, como vocês podem ver, a morte da vida aquática. Devemos levar em consideração que alguns compostos de ferro estão associados ao processo de adsorção. Dos objetivos desse trabalho, o objetivo foi tratar termicamente o rejeito, caracterizar esse rejeito por diferentes técnicas e realizar os testes como adsorvente de fosfato. As caracterizações foram feitas pelas técnicas de difração de raio-x, espectroscopia Mossbauer, microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia na região do infravermelho, área superficial BET.
Os tratamentos térmicos foram a 300, 700 e 900 graus por 1 hora, a uma taxa de crescimento de temperatura de 5 graus por minuto, e foi realizado os testes de adsorção. Na metodologia empregada, o rejeito ele é proveniente da Samarco, oriundo do processo de beneficiamento do minério de ferro pellet feed. Ele foi tratado termicamente, caracterizado e testado como adsorvente fosfato. Inicialmente, o rejeito ele passou pela secagem na estufa a 90 graus, ele foi macerado e 3 gramas desse rejeito foi passado pelo forno ao tratamento térmico de 300, 700 e 900 graus por 1 hora a uma taxa de crescimento de temperatura de 5 graus por minuto. E obtemos esses resultados aqui, esses 4 resultados. R, que é a amostra sem tratamento térmico, R300 a 300 graus, o rejeito a 700, R700 a 700 graus, R900 a 900 graus. Dos testes de adsorção, foi feito e na qual pegou-se 10 mg do material, adicionou-se 10 ml de solução de fosfato, colocou sobre agitação por 24 horas e em seguida fez a sua centrifugação e filtração a um filtro de 0,22 micrômetros. Pegou-se 1 ml do sobrenadante e adicionou-se 3,75 ml de solução colorante. Completou-se o volume do tubo Falcon e em seguida fez-se a leitura no espectrofotômetro de absorção atômica a um comprimento de onda de 880 nanômetros. Dos resultados e discussões, temos na microscopia eletrônica de varredura, foi feita uma análise morfológica do material e observou-se partículas de tamanhos variados com morfologia complexa, com bordas irregulares nos diferentes tratamentos térmicos realizados, como vocês podem ver nessa foto aqui. Na espectroscopia de energia dispersiva de raio-x e o mapeamento químico, foi observado, além dos elementos químicos silício, oxigênio e ferro, também o metal alumínio, todos bem distribuídos na superfície da amostra. Nos difratogramas de raio-x, foi obtido a presença das fases goethita, FeOH, sílica, SiO2 e hematita, Fe2O3. E os picos mais finos foram definidos à medida que a temperatura de calcinação foi aumentando, indicando assim que o material tem uma boa cristalinidade. E a partir de 300 graus da calcinação, não foi observado mais os picos característicos da goethita, devido a essa equação aqui. A goethita, quando calcinada a uma temperatura maior de 200 graus, transforma em hematita, como vocês podem ver pela equação. Na espectroscopia Mossbauer, temos como resultado a identificação das fases de goethita, hematita e magmita, em concordância com o que foi apresentado pelos resultados da DRX. E além de, foi observado também ferro disperso, como vocês podem ver nos gráficos dos resultados desse teste. Na espectroscopia na região do infravermelho, foi observado as regiões de 1 a 4, na qual se observa os estiramentos das ligações, da formação das ligações, como vocês podem ver nessa tabela. Os resultados obtidos na área superficial BET observou que houve um pequeno aumento na área em relação aos valores obtidos. O rejeito sem tratamento térmico teve uma área de 13 metros quadrados por grama, o rejeito a 700 graus teve 16 metros quadrados por grama de área e o rejeito a 900 graus teve 10 metros quadrados por grama, como vocês podem ver nesse gráfico. Dos testes de adsorção, mostra que os resultados eles são estatisticamente similares. O rejeito sem tratamento térmico teve resultado de adsorção de 4 mg por grama, o rejeito a 300, 5 mg por grama, o rejeito a 700, 8 mg por grama e o rejeito a 900, 4 mg por grama. Das conclusões que podemos tirar com esse trabalho, o trabalho ele foi feito o tratamento térmico e a caracterização do rejeito, foi realizado os testes de adsorção e, dados a esses resultados, podemos inferir que temos como objetivos futuros realizar a combinação desse material com outros metais, como o cálcio, por exemplo, a fim de promover uma melhor eficiência nos resultados de adsorção a partir dos referenciais bibliográficos já estudados. Essas são algumas das nossas referências. Muito obrigada pela atenção.